O pessoal tá compartilhando. O Davi mandou aqui, ó. Bonita camisa. Bonita camisa. Me lembrou aquele comercial há muito tempo. Era camisa. Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisinha, Fernandinho. Me lembro. Westop. É o Westop. Nossa, é do meu tempo. Realmente. Você tá com quantos anos, ô Gregory? 40, Saulo. 40, novinho. Só. 40 anos é um menino. 40 anos é um Sim. menino. Você tava nascendo, eu tava no exército. Tava no exército. Você Olha que serviu? louco. Serviu o exército. Opa, com muita honra. Meu filho foi dispensado hoje. É? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu posso garantir pra você, tô falando eu, tá? Tem gente que não gosta e tal. Mas pra mim é, com certeza, uma das maiores e melhores experiências que eu tenho na vida até hoje. Eu acredito nisso. Porque é fantástico. Eu entrei no quartel, nunca me esqueço disso. Eu nunca fui desrespeitado. Eu era um soldado, como qualquer outro que entrava lá e tal. Cabo, sargento, oficiais, eu nunca fui desrespeitado. Fiquei lá 10 meses e 9 dias. Eu fui soldado primeira baixa e nunca só fiz amigos. Você chegou a servir, ô, Gregory? Não, fui dispensado. Se eu não me engano, hoje parece que lá em Santos está sendo comemorado alguma coisa relacionada à trincheira patriótica, alguma coisa, porque hoje é 9 de julho, né? 9 de julho. 1932, que teve a Revolução, teve aqui no estado de São Paulo e tal. Então, o que acaba acontecendo assim, na minha opinião, aí é uma opinião minha, Lógico. posso estar errado com todo respeito todas as plataformas, todas as opiniões. Na minha opinião, todas as escolas deveriam ter um certo trabalho dessa questão da hierarquia e com uma certa questão de patriotismo, de não carregar aquela questão do militarismo, mas com características como se estivesse numa escola militar, Sim. certo? Porque eu me lembro que a gente chegava na escola, a gente cantava o hino nacional, a gente fazia homenagem à bandeira, respeitava os professores, respeitava o diretor. Então, era muito importante isso. Para mim, até hoje, eu sinto falta disso. Essa questão, veja, disciplina é diferente de subserviência. É diferente, são duas coisas bem diferentes, né? Então, eu sinto falta disso. Você concorda comigo ou discorda comigo, o Gregory? Você discorda ou concorda? Saulo, eu concordo plenamente, tanto que hoje eu estava conversando com meu filho e eu falei para ele, falei assim, Sei. de verdade eu gostaria que você tivesse servido. Certo. Porque eu acho assim, nesse momento que nós estamos passando, ele estaria tendo uma educação, uma coisa diferenciada. Sim, Eu tenho sim, parentes sim, que são militares, eu também penso como você Sim. falou, eu acho que assim, a gente ter uma visão também do outro lado e não só pensar que, ter uma visão fechada sobre o militar. A gente também tem que ter uma visão ampla e aberta para poder conseguir entender também que se eu como pai, lógico, se o meu filho pudesse passar pelo menos um ano, acho que é um ano, né? Depende da classificação. Eu fiquei 10 meses e 9 dias porque eu fui soldado primeira baixa. Sim. Depois tem segunda baixa, terceira baixa, tem pessoas que chegam a ficar um ano e meio. Eu gostaria que ele tivesse servido, mas, né, agora o processo é um pouco diferente, ele é um processo online, né, por conta do Covid. Aí ele fez a inscrição e tal, foi liberado, mas é uma coisa que eu também respeito bastante, eu acho que é bem importante, sim. Eu acho que as Forças Armadas, né, elas trazem, às vezes, uma organização, uma disciplina, né, para o jovem, que muitas vezes eles não têm. Sim. E não tem, não porque o pai não pega no pé, a mãe não pega no pé, mas é assim, é porque ele realmente ele acaba não tendo aquela obrigação, até voltando assim, não, eu acho que acaba não mudando tanto o assunto. Sim. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Certo. Eu tenho 2 filhos e eles não trabalham, não faz nada. Ajuda em casa um pouco, né? Mas pelo pouco que eu conheço a sua família, os seus 2 filhos são muito disciplinados, ô Douglas. Não, isso daí então, eles são. Independente de trabalhar ou não, eles são muito disciplinados. É impressionante. Os meninos, você percebe o respeito pelo pai, o respeito pela mãe, o respeito pela família. Isso eu acho muito importante. O Gregory conhece também meus filhos, né? Assim, a gente
São meus clientes. A gente já se conhece já há bastante tempo, né? Nós estamos falando aqui, você falou, mas Saulo, o que tem a ver barbearia com família, com exército? Eu vou explicar. Como o Gregory me passou o perfil dele, da família dele, do trabalho dele, ele colocou que para ele família é acima de tudo. Então ele contou a história da vida dele, a importância da barbearia, a importância do apoio da família no sucesso do negócio dele. Por isso que eu estou falando de disciplina, por isso que a gente está tocando nesse assunto da família, porque até no banner eu coloquei, o importante para mim é a família. Sim. E você realmente, quando passou essa mensagem, eu percebi que você passou com muita emoção. Sim. E isso que é importante. Nós aqui, muita gente, né, quando vem no programa, inclusive algumas pessoas que querem participar do Papo Amigo, eu falo, gente, o nosso programa é um programa que tem uma raiz conservadora. Você topa ou não topa? Daí o pessoal, às vezes, alguns ficam com o pé atrás, porque a grande maioria diz sim, alguns dizem não. De cada 100 vão falar que 10 diz não, né? De cada 10 vão falar que 1 diz não. Porque realmente o objetivo nosso é passar o melhor para a sociedade. E eu acho que é extremamente importante a gente valorizar a base da família. Tô certo ou errado? Eu concordo. Completamente. Eu até acredito, assim, que a nossa formação, né, que nem você falou dos filhos do Douglas, eu conheço Sim. os 2 meninos, realmente, eu acho que é a mesma coisa que você falou, eu concordo, são meninos educados, e eu vejo isso também muito na minha casa, porque assim, por mais que a gente tenha tido uma educação bem liberal, os meus pais sempre foram pais assim de cabeça aberta, ajudaram sempre bastante a gente, mas a gente sempre teve aquela raiz mais conservadora, do respeito, dos bons costumes, fazer o que é certo, né? E eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão hoje, nas crianças de hoje, deixar isso passar. A gente tem que continuar com essa vertente antiga, com essa visão um pouco mais conservadora, assim, em alguns aspectos, né? Para poder sim trazer para eles essa questão do respeito, essa questão de ajudar o próximo, de ter compaixão, né, de poder ajudar. Sim. Isso é muito importante, sim. Aliás, essa questão de você ajudar o próximo, essa questão do conservador, muita gente acha que o conservador ele é retrógrado, né? No caso, para mim isso é uma falácia, mas isso é uma outra história. Ô Douglas, qual que é a sua visão sobre a questão hoje que nós estamos vendo no mundo do empreendedorismo e com relação às estruturas familiares dentro das empresas? Como é que você vê isso? Na sua opinião, isso é bom, isso é ruim? Uma empresa familiar, como é que você vê, como é que você encara isso? A empresa familiar, ela traz vantagens, tá, que as outras elas não trazem. Então, você consegue ter uma convivência maior com alguns parentes, né? Certo. Em determinados assuntos é muito bom, é válido, mas depende com quem você está trabalhando. Eu acho que é muito válido, principalmente quando um faz uma coisa e o outro obrigatoriamente tem que fazer outra. Certo. E as duas coisas, dependendo, né, se juntando, elas fazem a empresa crescer. Agora, se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, dificilmente dá certo, né? Então a gente sempre vê, pô, mas trabalhar com parente é difícil, né? Pô, a gente trabalha, mas eu vejo muitos amigos que trabalham com esposa, com irmãos, com primos. E funciona. 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 Assim, eu acho que essa relação, né, de trabalho entre pessoas, muitas vezes, quando você conhece a pessoa, funciona melhor. Você acaba confiando melhor. Por outro lado, nem sempre as pessoas elas estão na mesma sintonia. Tem né? as exceções. Eu vejo muito a cultura judaica, que muita gente acha que quem mora em Israel é judeu. Não, o judaísmo é uma religião, uma cultura. Eu vejo muitas famílias judaicas montando negócios e ganhando muito dinheiro e sendo feliz. Prosperando. Prosperando. Eu vejo famílias também orientais, famílias portuguesas também. Em falar em famílias portuguesas, ali próximo da tua barbearia tem um local lá, que é um restaurante que eu adorei. Eu fui lá, o Douglas me levou. E realmente vem de uma família portuguesa. Você vê ali a família trabalhando. Sim. Então eu acho isso muito importante. Como é que é a sua relação com a família na sua empresa? Hoje eu tenho eu tenho os 2 filhos, né? Então o Guinho, que é o mais velho, que tem 17, ele consegue me ajudar bastante, é o que mais acaba me ajudando. Tenho a Ana Clara também, que acaba indo muitas vezes me ajudar, inúmeras vezes, e a esposa está sempre perto.
Tanto que, assim, Saulo, desde o começo que a gente iniciou esse projeto, que eu comecei sozinho, né? Porque a barbearia, de início, eu iniciei tendo 2 sócios. Sim. Em um outro endereço. E aí, quando eu enfrentei essa empreita e falei, vamos tocar sozinho, vamos pra frente, né? E Sim. com certeza, se não fossem os meus filhos, se não fosse a esposa, com certeza eu não teria conseguido. Teve inúmeras vezes da gente estar ali à noite, passada meia-noite, arrumando alguma coisa, que nem a gente quis fazer uma parede de madeira para fazer uma decoração rústica, né? Que a barbearia tem uma decoração rústica. E quem fez essa parede foram meus filhos, a minha esposa. Nós furamos juntos, colocamos parafuso junto, pintamos juntos, ficamos limpando. E isso para mim é uma coisa muito significativa, porque eu acredito que onde tem essa relação, sabe, de cumplicidade, a gente tá todo mundo perto, é uma coisa que se torna uma história para contar lá na frente. Eu vou com certeza estar um dia lá na frente mais velho, poder ver meu filho falar para um neto, olha, eu ajudei o seu avô na barbearia, eu ajudei ele a construir, nós estávamos juntos. Então essa relação de família junto com o empreendedorismo, né? Família é base, é base de tudo. É essencial. Você sabe que, como eu venho por parte de pai de uma família árabe, com conceitos árabes, só depois que eu fiquei um pouco mais jovem, mais adolescente, que eu percebi que certas atividades que nós executávamos em casa, não necessariamente um jovem fazia. Então, por exemplo, na minha casa não tinha frescura. Lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, costurar roupa, cortar grama. E a gente fazia isso com muito carinho, com muito amor, porque meu pai era muito interessante nisso, minha mãe era muito interessante. Ele não chegava a te obrigar, ela fazia. Sim. E fazia bem feito. Daí você olhava, se empolgava e lá ia ficar fazendo. Precisa ajudar também. Pô, então assim, tipo, e ele sabia que quando eu via ele trabalhando, eu ficava com peso na consciência e ela ia ajudar ele. E dava risada. Então, era impressionante. Então, quando eu fiquei um pouco mais adolescente, que eu fui perceber que os outros jovens não tinham essa pegada. Aí, quando eu entrei no quartel, pra mim foi fácil, porque, cara, eu tava preparado. Você já tava adaptado. Adaptado, pô, meu. Não tinha essa, se era pra acordar 5 horas da manhã, levantava às 4h30. Sim. Já tava preparado, entendeu? Então, hoje em dia, existe uma fatia da sociedade, não vou dizer que é a grande maioria, que seria indelicado e desrespeitoso, mas existe uma fatia aí da geração mimimi. Tá? Geração Nutella? A geração Nutella, a geração mimimi, que de repente, ao invés de gerar negócios para gerar postos de trabalho, fica rezando por um emprego. Eu falo, gente, cara, como é que você pode rezar por um emprego se você não gera os postos de trabalho?